Olá, caro amigo do canal Leitura Inspirada, seja muito bem-vindo novamente. Nesses últimos dias eu tive um sonho bem interessante, um sonho bem estranho. Eu sonhei com uma amiga da família, esposa de um amigo meu, que ela estava dirigindo um ônibus. E ela dirigia esse ônibus, estava eu, o esposo dela, minha esposa, e um grupo de pessoas que parecia pessoas da igreja que eu frequento. E aí, queridos, esse ônibus acabava perdendo o freio bem na descida. E assim que ele ia descendo, ele embalava e pegava cada vez mais velocidade. E aí não tinha jeito, a gente capotava esse ônibus. Ela não conseguia ter o controle e perdeu o controle. E curiosamente, naquela semana eu estava pensando em algumas coisas que andam acontecendo na igreja. Estava pensando em dois grupos, um mais recente, o outro mais antigo, mas que de alguma maneira tem colocado fogo na igreja. Em que sentido esse colocar fogo? Trazendo controvérsias. E um desses grupos é um grupo mais conhecido, é um grupo perfeccionista, um grupo legalista, um grupo que de alguma maneira busca a salvação por meio de obras. Entende-se que de alguma maneira será perfeito aqui nessa terra antes da glorificação. Esse grupo existe na igreja, ele não é novo, desde quando eu entrei em 2012 já ouvia falar dessas ideias. Recentemente, aqui perto do meu distrito, houve uma pessoa que pregou ideias perfeccionistas no púlpito. Houve um grande problema, um grande alvoroço por conta disso. Mas, de fato, esse é um grupo preocupante, um grupo legalista. Mais recentemente, parece que o pêndulo foi para o outro lado e vem surgindo um grupo de cristãos progressistas. E esses cristãos, eles entendem que algumas coisas que Paulo falou, na verdade não são bem assim. Se Jesus não disse, então não vale. Se Paulo falou é porque Paulo era machista, Paulo tinha ideias machistas, ideias preconceituosas. E aí, de alguma maneira, algumas coisas que até então entendemos que é pecado, já se entende que não é bem assim, tem que aceitar todo mundo. E obviamente Cristo aceita todo mundo, a igreja deve aceitar também, deve aprender a abrir os braços para todas as pessoas. Mas quando a pessoa vai a Cristo, Cristo nunca deixa da mesma forma que ela vai. Cristo transforma. Quem está em Cristo, nova criatura é. E assim ela vai vivendo, através do Espírito Santo, sendo transformada cada vez mais à semelhança de Cristo. A um caráter bondoso, amável, respeitoso e longe de práticas pecaminosas, das quais a Bíblia considera pecaminosa. Então, talvez estava na minha cabeça esses dois grupos, e um terceiro grupo que para mim é até mais preocupante é aquele grupo de apatia. Um grupo que daqueles que vão na igreja, sentam, não fazem nada, não colaboram, não oram, não estudam, só chegam na segunda hora, são da igreja porque na verdade o pai alguém era, ou gosta de alguém da igreja, sabe? Um grupo apático, que também dá muito medo por causa desse grupo. E o que a liderança de uma igreja deve fazer para conseguir reajustar todas essas coisas e levar as ovelhas para o aprisco seguro, o aprisco de Cristo? O que acontece então depois do acidente, no sonho, é que ninguém se machuca. Todos saem ilesos do ônibus. Todos saem felizes até inclusive porque estão vivos. Mas, entretanto, dois grupos chamam a atenção naquele ônibus. Dois grupos que estavam discutindo. Apesar de termos sobrevivido naquele sonho, eles não estavam nem um pouco preocupados. Apenas preocupados em discutir para ver quem tinha razão sobre as ideias bíblicas ou como a igreja deveria ser direcionada. Aqueles dois grupos me chamaram tanta atenção nesse sonho que eu resolvi falar aqui no vídeo. O que está acontecendo com a igreja? Por que esses grupos têm tentado influenciar outros a seguirem e aparentemente se esquecem que devemos seguir a Jesus e a sua palavra? Acredito que não devemos ser legalistas, mas também não devemos acreditar numa graça barata. Será que devemos ter um equilíbrio das coisas? Não sei, mas eu sei de uma coisa. O Espírito Santo de Deus, ele há de nos ensinar de forma individual qual é o caminho. Vai dizer, ouviremos uma voz, andai por ele, esse é o caminho. Então que você possa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus
e nós teremos esse encontro com o Espírito através da sua palavra. O Espírito Santo vai nos levar até Cristo, o personagem central da Bíblia. O Filho de Deus que nos deu a vida eterna, que te deu a vida eterna. Temos que se preparar. Eu acredito que quanto mais próximos de Jesus, conseguiremos entender o que é a verdade e como viver essa verdade e levar outros a amar essa verdade. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.